Obrigado aí, melhorou. Muito bem, irmãos. Hoje nós iremos dar início a uma nova série de sermões que eu irei expor aqui para os irmãos, a qual eu intitulei Cartas de Jesus, 7 igrejas, um só Senhor. E se tratando de 7 igrejas, os irmãos talvez tenha vindo à mente aí que eu estou me referindo às 7 igrejas da Ásia, ou às 7 igrejas do Apocalipse. Nós temos dentro do livro do Apocalipse, dentro da revelação que o próprio Cristo revelou a João, nós temos ali 7 cartas a 7 igrejas específicas. E é bem interessante isso, né? Porque nós estamos acostumados a ouvir falar das cartas de Paulo, né? Carta de João, carta de Pedro, mas Jesus também escreveu cartas, né? É bem verdade que comparado às cartas de Paulo, aqui parecem mais serem bilhetes, né? São cartas pequenas, mas que Jesus envia às 7 igrejas da Ásia. E nós iremos dar início hoje a essa série de exposições nas igrejas da Ásia. Hoje nós iremos ver mais uma parte introdutória aqui, mas nos próximos domingos veremos aí a cada domingo uma dessas igrejas, a exposição do Senhor Jesus, o recado do Senhor Jesus a cada uma dessas igrejas. Hoje nós iremos ver uma introdução, um panorama geral, para que nós possamos entender o contexto no qual essas cartas foram escritas, ou as características de cada uma delas. A título de introdução apenas, eu quero ler com os irmãos Apocalipse capítulo 1, do verso 1 até o verso 8, e eu irei destacar 3 itens aqui, que nos ajudarão como base para entender também a exposição das cartas que posteriormente veremos aqui. Apocalipse capítulo 1, do verso 1 até o verso 8, se você quiser pode abrir aí a sua Bíblia e nós iremos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 1, do verso 1 até o verso 8. Eu queria aproveitar a oportunidade também para saudar os irmãos que nos acompanham através do YouTube, em suas casas, que por algum motivo não podem estar aqui conosco. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Pedimos que você se concentre aí também na sua casa. Tente não se distrair tanto, eu sei que não é fácil, mas no conforto do seu lar, seja edificado pela palavra de Deus também. Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E aqui, dos versos 4 até o verso 8, nós temos a dedicatória, então, desse livro às igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados, nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, a qual rogamos que o Senhor aplique aos nossos corações. Ajuda-nos, Deus, a entender, a compreender e a aplicar em nossas vidas aquilo que o Senhor falou a estas igrejas.
pois certamente o recado que o Senhor deu a estas amadas igrejas também serve para nós, para os nossos dias. E encontra, Deus, terreno fértil em nossos corações. Rogamos que o Senhor fale conosco por meio da Tua Escritura, que o Senhor traga consolo, conforto, restauração e esperança às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dessa parte introdutória aqui que nós lemos, só para deixar claro para os irmãos, a ideia nossa aqui nessa manhã não é necessariamente expor essa parte que nós lemos, nós veremos um panorama geral das 7 igrejas hoje, mas eu gostaria de destacar pelo menos 3 elementos que nós vemos aqui na leitura. A primeira delas é quando o texto diz, Cristo se apresentando como o Alfa e o Ômega, aquele que se apresenta em nome do Senhor, que é o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. O Alfa e o Ômega aqui é a ideia de mostrar que o Senhor é eterno, é soberano, sempre existiu. Ele é o início e é o fim. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, ele é o princípio e o fim. Ele é o começo e ele é o término. Ele é aquele que sempre existiu, É muito comum, as pessoas, quando começam a conhecer sobre Deus, perguntarem, quem criou Deus? Quem criou Deus? Quando Deus foi criado? Quem criou Jesus? Ele nunca foi criado, Ele sempre existiu. É difícil para nós, de um modo geral, imaginar isso, porque tudo aquilo que nós conhecemos, um dia foi criado. Sim ou não? Tudo, absolutamente tudo, um dia foi criado. Por mais que a ciência não admita que isso foi criado por Deus, ela admite que um dia foi criado, até mesmo a Terra, os animais, tudo que nós temos, os universos, os planetas, tudo um dia foi criado. E Deus? Deus não. Deus sempre existiu. Ele é a própria criação. Ele é o Alfa e o Ômega. E Cristo, desde o começo, deixa claro aqui que essa revelação a qual João passa a escrever não é do próprio João, mas é do próprio Senhor, O texto diz, assim diz o Senhor, aquele que é, ou seja, aquele que é Senhor, que continua sendo Senhor, aquele que era, apontando para este Deus do passado, e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós veremos que Jesus, em vários momentos do livro do Apocalipse e em todas as cartas, ele se identifica e se apresenta com uma de suas características de sua divindade. Uma outra coisa interessante de explicar desde já nesse ponto aqui, irmãos, e aqui vale também salientar o modo como nós devemos ler o Apocalipse, ou olhar para o livro do Apocalipse, é através dessa expressão, quando o próprio Cristo, se referindo a João, diz assim, se referindo a ele mesmo, ou a Deus, como os 7 espíritos que se acham diante do trono. Nós veremos mais à frente também, em uma das cartas, quando Cristo se identifica como aquele que tem os 7 espíritos de Deus. A pergunta é, Deus tem 7 espíritos? Balança a cabeça aí, sim ou não? Deus tem 7 espíritos? Não, A gente sabe que ele é um Deus trino, ou seja, ele subsiste em 3 pessoas. E como assim, pastor? Mas como aí está dizendo que tem 7 espíritos? O livro do Apocalipse, irmãos, gravem isso, prestem bem atenção. Se você for ler o livro do Apocalipse de forma literal, você vai ter muito problema. Vai dar muito nó na sua cabeça aí, muita confusão. O livro do Apocalipse, irmãos, não deve ser lido de forma literal. Veja só, nós também temos figuras de linguagem assim. Se você estiver lendo um livro que é um romance, certo? E aí alguém diz assim, ou então usa uma figura de linguagem, olha rapaz, fulano de tal estava morrendo de fome. Ele estava morrendo? Não, não estava. Ele só quer dizer que está com muita fome, Você quando lê a expressão que alguém estava morrendo de fome ou morrendo de sede, você não entende que ele estava à beira da morte. Você só entende que ele estava com muita fome, Por quê? Porque algumas expressões e alguns estilos literários não devem ser lidos de forma literal. O modo como você lê um jornal, o modo como você lê uma biografia da vida de alguém,
e o modo como você lê um conto de fadas não é a mesma forma. Sim ou não? Não é a mesma forma. Um jornal, teoricamente, trata-se de uma realidade presente, por mais que seja sob o olhar de alguém que escreve, né? Uma biografia trata-se de relatos da vida de alguém, fatos que realmente aconteceram. E um conto de fadas trata-se de uma história, né? Uma história que serve para entretenimento, até para trazer alguma mensagem, mas a gente entende que aquilo não é literal, não é real, né? O livro do Apocalipse, irmãos, não deve ser lido de forma literal, pelo menos não em todo momento, em todo tempo. Por quê? Porque ele traz consigo uma série de figuras, uma série de cenas, de personagens, de emblemas que apontam para uma mensagem. Aquilo não é a mensagem em si. Vocês compreendem isso? Aquilo não é a mensagem em si, mas apontam para uma mensagem, para passar uma mensagem, um recado daquilo. Um exemplo disso que eu trago aqui é essa expressão que aparece várias vezes no Apocalipse, de Deus se revelando como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. A gente sabe que o 7 na Bíblia, né, na Escritura, aponta para uma ideia de algo perfeito, algo completo, né, algo acabado. Isso não está escrito em lugar nenhum, né? Onde é que a gente acha, pastor, que o 7 é o número da perfeição? Qual o versículo que está dizendo isso? Não tem. Não tem versículo nenhum. Mas a gente vê que o 7 é um número que aparece em outros momentos para apontar para a ideia de algo perfeito, algo acabado. Isso nasce ou tem um início ali quando Deus cria todas as coisas em 7 dias. Na verdade, em 6 dias e no 7º ele descansa, né? E ali a sua obra é perfeita, é completa, é acabada, da criação. Isso se repete em outros momentos. Aqui, no Apocalipse, por exemplo, nós temos os 7 candeeiros de ouro, nós temos as 7 igrejas, nós temos os 7 Espíritos de Deus. E aqui o 7, então, aponta para a ideia desse Deus perfeito, desse Deus completo, desse Deus que não precisa de nada ou de ninguém. Ele é totalmente perfeito, mas ele não são 7 Espíritos, e sim 3 Espíritos, né? Deus subsiste em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ok? Muito bem. Tendo dito isso, nós temos aqui também o 7 aparecendo mais uma vez, mas nesse caso se referindo especificamente às igrejas, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. O livro do Apocalipse, irmãos, ele foi primariamente escrito para essas igrejas. É até interessante pontuar isso aqui, né? Porque surgiu uma questão interessante. A princípio parece intrigante, e é boa a pergunta, mas interessante lá no grupo do WhatsApp da nossa igreja, né? Que é em relação à aplicação dos textos. Veja, irmãos, se formos levar a ferro e fogo a aplicação da Escritura, nada se aplica hoje. Porque nenhum livro da Bíblia foi escrito pelo seu autor para o século 21, para brasileiros que moram em São Paulo. Vocês compreendem isso? Nenhum foi. Todas as cartas foram escritas para uma igreja específica. A de Coríntios para Corinto, a de Romanos para Roma, a de Efésios para Éfeso, a de Filipenses para Filipos. Os evangelhos foram escritos para os judeus. E aí? Nós não aplicamos isso às nossas vidas? Não, de forma alguma, nós aplicamos tudo. Aplicamos tudo. Essa palavra é a mesma palavra que se renova a cada dia em nossas vidas. E sim, nós devemos levar em consideração a quem essa carta foi escrita primariamente, porque isso nos ajuda a compreender o contexto, nos ajuda a compreender a intenção do autor, nos ajuda a compreender a ideia do próprio Deus em ensinar aquela igreja. Mas nós entendemos que o povo de Deus é um só, e essa palavra se renova, e ela é aplicável aos nossos dias. Irmãos, é muito importante e interessante enfatizarmos isso, porque, de modo muito sutil e sorrateiro, o liberalismo teológico tem enganado muitos e seduzido a tantos outros nos nossos dias. E o que é o liberalismo teológico, irmãos? O liberalismo teológico é uma doutrina ou uma filosofia que basicamente relativiza textos bíblicos.
e que minimiza verdades para os nossos dias e que relativiza doutrinas que permanecem vivas. O liberalismo teológico, muito presente nos nossos dias, adentrando de modo muito sorrateiro igrejas, relativizam verdades como se a palavra de Deus mudasse ou se adaptasse de acordo com o tempo. Então, quer ver um exemplo? Olha, rapaz, esse negócio de que homossexualismo é pecado, isso é coisa lá do século passado, do período dos judeus, de uma cultura machista. Nós estamos no século 21. Sabe o que é isso, irmãos? É liberalismo teológico. Sempre esteve presente, viu, irmãos? O liberalismo teológico não é algo novo, não. É algo de décadas, de séculos, né, Ivan? A gente estuda isso nos seminários. De homens que se levantam para dar uma nova interpretação à Escritura. Olha, não, mas espera aí. Jesus disse que não podia se divorciar, mas não é bem assim. Não é bem assim que não pode divorciar. E aí passa a dar uma outra interpretação, uma outra roupagem, uma outra visão. Um dos braços do liberalismo teológico é o teísmo aberto. O teísmo aberto, irmãos, muito presente também nos nossos dias, vai, por exemplo, relativizar a soberania e o controle total de Deus de uma forma muito convincente e até um tanto amorosa e piedosa, dizendo, por exemplo, não, Deus não tem nada a ver com essa pandemia. Deus não sabia que isso ia acontecer. Ô Márcio, como é que você quer dizer a mim que Deus sabia que ia morrer esse tanto de gente e ele não fez nada? Que Deus é esse? Não, ele não sabia. Parece bonito, né? Parece convincente, né? Mas mina a soberania de Deus, o poder de Deus. Que Deus é esse que não sabe? Que Deus é esse que não pode fazer nada? Mas parece muito convincente, né? E às vezes é até mais fácil de compreender, não é? Porque eu admito que também não é fácil entender que foi Deus que decretou o coronavírus, que dizimou milhares de pessoas. Também não é fácil. Mas eu acho que é muito pior colocar nas costas de Deus o desconhecimento, né? Isso é o liberalismo teológico, irmãos, que tenta relativizar verdades, dar novas interpretações a verdades bíblicas. Mas veja, irmãos, isso não é algo novo não, né? Lembra de Paulo dizendo assim, olha, depois de mim, se vier alguém pregando o evangelho, e rapaz, olha, se disser um tio que seja fora do que eu disse aqui, despreze, não acredite, seja anátema, anátema. Eu costumo dizer, irmãos, que a verdade, a mentira, a inverdade do evangelho nasce com a verdade do evangelho. Quando os verdadeiros profetas de Deus são levantados, quando Jesus envia os 12 a pregar a todas as nações as verdades, Satanás levanta tantos outros para pregar as inverdades, as mentiras. O liberalismo teológico, irmãos, está presente desde que o evangelho nasce. Lembra de Paulo dizendo assim, olha, muitos estão dizendo por aí que não existe ressurreição. Era gente que se dizia crente, irmãos, que se dizia servo de Deus. Mas dizia assim, olha, em primeiro lugar, esse cara aí que veio não é o Cristo. Em segundo lugar, não existe ressurreição. Como assim? Morre e volta para o corpo, ressuscita. Isso não existe, isso é ilógico. Como é que você explica isso? Aqueles que se levantam, irmãos, para relativizar a verdade, sempre estiveram aí. Mas cabe a nós iremos ouvir e ver isso aqui, continuar ouvindo o que o Espírito de Deus diz às igrejas. É por isso, irmãos, é por isso que a gente precisa ler a Bíblia e conhecer a Escritura. Porque quem são aqueles que são enganados, irmãos? São aqueles que não conhecem a Escritura.
ou que a conhecem superficialmente, ou que até leem, mas por fim preferem seguir o seu achismo, aquilo que ele compreende, os modismos da época, aquilo que o outro ensina. E, irmãos, a ideia é sempre a seguinte, né? Não acredite naquilo que o seu pastor fala, não. Vá conferir na Escritura se o que ele está dizendo é aquilo lá mesmo. Em todo momento, sempre. Para qualquer pessoa que se coloca à frente, com a Bíblia aberta para falar, para expor, nós não devemos, irmãos, receber de peito aberto, sabe? A gente só quem pôde fazer isso há séculos foram aqueles que ouviram a Cristo. De todos os demais, duvide, desconfie, confira. Lembra dos crentes bereanos que não se conformavam em ouvir, mas iam lá e conferiam se era aquilo mesmo que o pregador estava dizendo, que o pregador estava falando? Assim são as Escrituras. Então, eu fiz esse adendo para falar que, sim, essas cartas foram escritas a essas igrejas da Ásia, mas com certeza servem para os nossos dias. Para quem então, irmãos, essas cartas foram escritas? Foram escritas a 7 igrejas. Não sei se os irmãos sabem de cor, né? Mas foi escrita para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós iremos então expor aí, nos próximos domingos, Apocalipse capítulo 2, até capítulo 3, do verso 14 ao 22. Esse bloco aí, talvez seja até, né, o bloco mais fácil do livro do Apocalipse, né? Porque o que nós temos posteriormente são as revelações de fato, né, com todas aquelas cenas, aqueles personagens, e que muitas vezes se torna um tanto difícil mesmo a compreensão. Aqui não. Aqui, dado uma outra expressão, são mensagens fáceis de compreender do Senhor Jesus para essas igrejas e também para os nossos dias. Eu acho sempre interessante a gente olhar isso no mapa, né? Porque João, quando escreve o livro do Apocalipse, ele tinha sido exilado numa espécie de ilha-prisão, né? Misericórdia. Ele tinha sido exilado numa espécie de ilha-prisão que, por conta da sua fidelidade, o próprio livro do Apocalipse diz isso, né? Que por conta da sua fidelidade, por pregar a palavra de Deus, ele é então exilado, ele é então punido, né? E aqui serve como não só um alerta, né, mas um embasamento, né, irmãos, de uma doutrina muito presente nas Escrituras, que é a seguinte: o crente fiel vai ser perseguido. O crente fiel vai ser perseguido pelos seus opositores. Ele será perseguido, maltratado, caluniado, insultado, açoitado, maltratado e morto. Ele será. Isso sempre aconteceu, irmãos. Sempre aconteceu. E não é um advento do Novo Testamento, né? Nós conhecemos a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, de homens que decidiram não se prostrar, não adorar a um outro Deus e sofreram as consequências disso. Ao longo das Escrituras, nós vemos testemunhos de pessoas que decidiram permanecer fiéis ao Senhor e sofreram as consequências disso. Sofreram as duras consequências disso. João, então, está preso, né, exilado, nessa ilha aqui, ó, chamada Patmos. Está vendo esse pontinho aqui? O mapa está pequeno, mas João estava preso aqui quando ele é exilado, né? Quando ele é exilado aqui, é deste lugar, sozinho, que ele recebe, então, essa revelação do Senhor Jesus. Como é que foi isso, pastor? Como é que foi esse negócio dessa revelação? Ele estava dormindo, ele foi num sonho, ele viu acordado? Não temos a mínima noção, irmãos. Nem dá para precisar como é que foi isso. O fato é que aconteceu com ele ali o que a teologia chama de teofania. Ele teve um encontro com o próprio Cristo. O próprio Cristo apareceu a ele numa visão ou num sonho. A ideia aqui é que é de uma visão, né, mas não sabe ao certo se ele estava dormindo ou acordado, mas é muito provável que estivesse acordado. Então ele recebe essa visão e ele escreve o livro do Apocalipse e envia este livro do Apocalipse, não apenas as cartas,
Mas envia o livro do Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia aqui. Essa região aqui, irmãos, olhando para um mapa atual, né, é a região da Ásia, onde se encontra o país moderno aqui chamado Turquia. Se vocês tiverem em mente, Turquia, inclusive, é o sonho de muitos, né? Inclusive, né? Existem viagens turísticas, né? Que você pode viajar e ir para cada uma dessas cidades aqui: Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Esmirna, Laodiceia e Éfeso. Talvez dessa aqui a mais famosa seja Éfeso, né? Também por conta da carta de Paulo, né? Éfeso recebe essa carta do próprio Cristo, também recebe a carta de Paulo, né? A Éfeso, mas as outras são essas 7 igrejas aí. E daqui João envia posteriormente, né? Essas igrejas recebem o livro do Apocalipse e cada uma delas com essa carta do Senhor Jesus. Muito bem. Nós iremos ver, irmãos, aqui ao longo dos domingos que existem algumas características que são padronizadas, que aparecem nas 7 cartas. Certo? Se você já leu aí as 7 cartas, você vai perceber que algumas expressões se repetem nas 7 cartas. Por exemplo, o modo como cada uma das cartas começa é padrão em todas elas. E todas elas começam com a seguinte expressão: ao anjo da igreja, 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 ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia e em Laodiceia. Se você der uma folheada aí na sua Bíblia, você vai ver isso. Eu pus as referências aí também, do capítulo 2, verso 1 até o 3:14. Em todas elas aparecem a expressão ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. A pergunta é: quem é o anjo da igreja, irmãos? Quem é o anjo da igreja? Aqui existem 2 possibilidades. Vejam, irmãos, qual é a diferença entre possibilidades de interpretação e o liberalismo e o relativismo teológico? Sim, porque eu vou apresentar aqui para os irmãos que, por exemplo, no que se refere ao anjo da igreja, existem 2 possibilidades. Mas isso aqui, irmãos, não são possibilidades que minam ou que comprometem a doutrina ou o ensinamento da Escritura. É diferente de você acreditar que existem 2 possibilidades: ou Cristo ressuscitou ou ele não ressuscitou. Vocês compreendem isso? Isso é liberalismo teológico. Porque nós cremos que ele ressuscitou. A Bíblia afirma que ele ressuscitou o 3º dia. E não existe outra possibilidade de interpretação. Vocês compreendem isso, irmãos? Para aquilo que a Bíblia diz que é pecado, prestem bem atenção, olha aqui para mim. Para aquilo que a Bíblia diz que é pecado, não existe outra possibilidade de interpretação. Ela mesmo não dará outra possibilidade de interpretação. Mas sim, existem coisas que a Bíblia dá a possibilidade de interpretação, que os estudiosos, os exegetas, se dividem nisso. Por exemplo, quem é o anjo da igreja, pastor? Aqui, os estudiosos se dividem em 2 grandes grupos, ou talvez um grupo maior e um outro menor. Um grupo menor entende que esse anjo da igreja aqui, que aparece nas 7 igrejas, trata-se de uma figura angelical mesmo. Um anjo, um ser espiritual. Um ser espiritual, um anjo que foi posto pelo próprio Deus para cuidar de cada uma das igrejas, certo? Um ser angelical, um ser espiritual que estava ali para cuidar de cada uma das igrejas. Se assim for, prestem bem atenção, Jesus está aqui se referindo a esse anjo. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Qual é a outra possibilidade? A outra possibilidade é que o anjo da igreja aqui seja o pastor da igreja. Seja o pastor que cuidava da igreja de Éfeso, aquele que pastoreava a igreja de Esmirna, o pastor da igreja de Pérgamo, o presbítero, ou os presbíteros, eu vou falar sobre isso, da igreja de Tiatira, os presbíteros de Sardes, o pastor de Filadélfia e o pastor de Laodiceia. Trata-se de homens, de pessoas, né? Homens mesmo.
eu estou com um grupo que parece ser a maioria, que interpreta assim, que aqui de fato se tratava de um homem, de uma pessoa, ou de um grupo de homens. Tratava-se da liderança da igreja. Ontem, eu até revisando essa aula, estava ouvindo o reverendo Augusto Nicodemos falando, e ele disse uma coisa bem interessante, né? Ele também é desse grupo que entende que aqui se tratam de homens específicos, o pastor da igreja, porque até não teria muita lógica, porque Cristo estaria escrevendo uma carta à igreja de Éfeso, endereçando a um anjo. Por que Cristo estaria escrevendo uma carta à igreja de Tiatira, endereçando a um ser espiritual? É muito mais lógico pensar que aqui se tratasse do pastor da igreja, e essa carta é endereçada a ele. Ele é quem primeiro recebe a mensagem, ele é quem primeiro recebe o recado do Senhor. Uma das bases disso aqui, irmãos, é porque a palavra anjo, né, ou angelos, lá no grego, a primeira tradução para a palavra é a ideia de mensageiro. Mensageiro. E mensageiro é uma expressão que vai aparecer em outras partes da Escritura para esse indivíduo que se colocava à frente ou de pé para ler as Escrituras, para trazer a mensagem de Deus ao povo por meio do sermão, da pregação, da exposição da palavra. Nós, da Igreja Presbiteriana, entendemos que não existe, a Bíblia fala de presbíteros, que é uma transliteração, né? No grego também é presbíteros, que numa primeira tradução quer dizer ancião, né? Alguém experiente. E eram estes os responsáveis pela administração da igreja. Nós temos em Atos, por exemplo, uma convenção ali, ou um concílio, onde foram eleitos homens para cuidar das igrejas. Eu sei que os irmãos sabem disso, e outros não, né, que estão chegando agora, mas prestem bem atenção, na Igreja Presbiteriana do Brasil, teoricamente, eu digo teoricamente porque infelizmente nem sempre na prática é isso que acontece, e isso vale para todas as igrejas presbiterianas, mas a única diferença entre o presbítero e o pastor, ou melhor, entre o presbítero regente, ou seja, aquele que rege, aquele que coordena, aquele que administra, e o presbítero docente, aquele que ensina, que se dedica exclusivamente ao ensino. A única diferença entre o pastor e o presbítero na igreja presbiteriana é o fato de que o pastor pode fazer os chamados atos pastorais, a saber, a administração da Santa Ceia e a administração do batismo. São as duas únicas coisas que diferencia o pastor do presbítero. Todas as demais coisas que são obrigação do pastor, também é obrigação do presbítero. Ensinar, cuidar, exortar, disciplinar, pastorear, visitar, exortar, sofrer junto, caminhar junto, cuidar, amar, amparar, tudo que é de responsabilidade do pastor, também é de responsabilidade do presbítero. É triste porque na prática nós somos um pouco episcopais. Na prática, na igreja presbiteriana, nós somos um pouco episcopais. Por culpa da igreja, dos membros, por culpa do conselho, por culpa do pastor. Todos nós somos culpados desse processo. Principalmente no Brasil, né? Veja, irmãos, no Brasil, 99% das igrejas evangélicas, a figura central é quem? O pastor. A figura mais importante é o pastor. A figura mais proeminente é o pastor. Quem mais tem autoridade é o pastor. E na igreja presbiteriana? Não. Na igreja presbiteriana do Brasil, a qual essa igreja faz parte, tudo isso aí que eu falei está sobre a responsabilidade do conselho da igreja. Quem é a autoridade sobre a igreja presbiteriana? O conselho, não é o pastor. Quem é o responsável maior? É o conselho. Quem é que tem mais autoridade? É o conselho. É bom sempre enfatizar isso, irmãos, porque às vezes a gente esquece. O pastor, esse aqui que vos fala, e qualquer pastor da igreja presbiteriana, não tem autoridade nenhuma para mudar nada na igreja por conta própria. Nada. E se ele quiser fazer, o conselho pode legalmente impedi-lo de fazer. Tranquilamente.
da mesma forma que pode fazer algo que esteja contra a vontade do pastor. Eu sei que na cabeça dos irmãos isso parece meio absurdo, mas não é não, viu? Não é não. Saiba que a igreja a qual você é membro é assim. Mas pastor, às vezes acontece isso, né? Mas pastor, como é que pode? O conselho não concorda com algo e mesmo assim o pastor fez. Está errado. Mas está errado mesmo. Porque o conselho é autoridade. O conselho é autoridade. E o contrário também é verdadeiro. Mas pastor, como é que pode? O pastor queria fazer algo, mas o conselho não quis. Ou o pastor não queria fazer algo e o conselho fez. O conselho está dentro do seu direito também. Desde que não fira a escritura e a constituição da igreja, está plenamente correto. E o que é o pastor dentro do conselho? É mais um voto. Vamos entender isso? Então, por exemplo, a gente decide aqui se vai comprar ou não comprar a câmera. Como é que funciona isso? O pastor, digamos, ou um dos presbíteros, leva a proposta lá para o conselho. Olha, a gente quer comprar isso aqui, custa tanto. Se a maioria do conselho decidir que não vai comprar, não vai comprar. E o pastor? O pastor é apenas um voto a mais. Por que eu estou enfatizando o pastor, irmãos? Porque, como eu disse, nós temos meio que uma tendência a ser meio episcopais, sabe? E a gente precisa entender isso, compreender isso. E como é que a igreja está representada nisso? Onde é que fica eu, pastor? Eu não votei sobre a Câmara, se compra ou não compra. Votou. Você votou quando escolheu o presbítero que ia compor o conselho. Você concordou quando votou no pastor que vai assumir a igreja ou aquele que assumiu a igreja. É por isso que eu, particularmente, eu aqui, diferente do que acontece em muitas igrejas, né, seu Diógenes, o Hélio sabe disso, eu prefiro muito mais o processo de eleição do que designação, né, porque isso coloca a igreja a participar disso, inclusive a escolher também o seu pastor. Essa igreja tem feito isso aqui nos últimos anos, né, feito com que a igreja participe disso. Logo, irmãos, para fechar aqui essa questão, quem é o anjo da igreja aqui? O anjo da igreja é a liderança da igreja. É aquele que traz a mensagem na igreja. Eu sei que muitas vezes a ideia aqui de anjo recai muito mais sobre o pastor, porque é o pastor o responsável principal pelo ensino na igreja. Isso sim. Ele é o principal responsável pelo ensino, porque ele dedica-se exclusivamente àquilo. A função dele, o ofício dele, é dedicar-se durante a semana, durante a vida toda, para pregar a palavra, para ministrar a palavra, para estudar a palavra. É por isso que o pastor estuda grego, estuda hebraico, estuda exegese, estuda história, estuda literatura, estuda português, passa 5 anos estudando. E se dedica. É a ele que, em primeiro lugar, essa carta é escrita. E nesse sentido, eu queria fechar dizendo o seguinte. Às vezes, irmãos, a mensagem que o pastor aqui prega é muito dura, é difícil de ouvir, parece recado que está dando um ou outro. São palavras difíceis, duras. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você, preste bem atenção. Ai do pregador, ai do mensageiro, triste é o pastor que traz uma palavra dura de exortação à igreja sem que ele mesmo não tenha sido exortado em primeiro lugar. Ai do pastor. Quando o pastor traz uma palavra dura e difícil de ouvir, sabe de uma coisa. Se ele for um homem crente consagrado ao Senhor, e a gente roga que todos os pregadores sejam, ele foi o que primeiro recebeu a bordoada do Senhor. Se o sermão é difícil para a igreja, sabe que ele foi o primeiro a sofrer com aquilo. E talvez mais ainda, viu, irmãos? Porque é o seguinte, em média, irmãos, em média, só para os irmãos terem uma noção, certo? Só para os irmãos terem uma noção. Em média, juntando tudo aí durante a semana, eu devo gastar umas 10 horas para preparar um sermão. Juntando tudo. Né? Porque você não pega direto, mas pega 3, 4 horas num dia, 3, 4 horas no outro. Juntando tudo dá umas 10 a 12 horas para preparar um sermão.
você lê muito, porque você precisa selecionar o que vai trazer e o que não vai, né? E aí você tem que resumir aquilo tudo ali em 35, 40 minutos, porque se passar de 40, a igreja já começa a se arrumar na cadeira, já sai para beber água. E olha, nesse processo de preparação, Deus fala muito com o pregador. É por isso que eu acho que, inclusive, o pregador, talvez ele até seja mais abençoado por Deus do que a igreja que recebe aquele sermão, porque ele viu muito mais coisa, né? Que não dá para trazer tudo, né? Não dá para trazer tudo numa só vez, num só momento, né? Mas é a ele que essa carta é endereçada, né? É primeiro o anjo da igreja que recebe e transmite essa mensagem para a igreja, é esse o anjo da igreja. Muito bem, a próxima pergunta que eu trago aqui, para a nossa reflexão diante disso é, como Cristo se identifica, né? Eu não vou me delongar aqui, porque a gente vai ver isso de modo mais detalhado em cada um dos momentos, mas Cristo se identifica de várias formas ou de várias maneiras para cada uma das igrejas. E algumas delas com algumas figuras de linguagem, né, que a gente vai ver aqui. A igreja de Éfeso, ele se identifica como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Veja aqui, 7 e 7. 7 estrelas, 7 candeeiros de ouro. Eu vou deixar os irmãos no gostinho aí para o domingo que vem, para a gente ver o que são as 7 igrejas, as 7 estrelas e os 7 candeeiros de ouro. É Esmirna, ele diz que ele é o primeiro e último que esteve morto e tornou a viver. Vem aqui, mas é mais uma vez, de outra forma sendo dita, né? O alfa e o ômega, o primeiro e o último. O primeiro e o último. Aquele que esteve morto e tornou a viver, aqui falando da sua ressurreição. A igreja de Pérgamo, ele diz que é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Esse a gente sabe bem, né? A espada aqui representa a palavra de Deus. Uma espada que, dos 2 lados, ela tem lâmina e ela penetra de modo muito profundo e poderoso. É esse que se revela como essa espada. A igreja de Tiatira, ele se revela como o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo e pés semelhantes a bronze polido. Vejam a importância, irmãos, de não interpretarmos isso aqui literalmente. Você acha que quando chegar lá no céu, Jesus vai lhe receber com olhos de fogo e pés parecidos a um latão polido? Não, não vai, irmão. Jesus tem os pés normais, igual o meu e o seu, muito parecido. Os olhos também, você vai poder ver Jesus, abraçá-lo. E ele não tem olho de fogo não, viu? Aqui é apenas uma figura de linguagem para mostrar o seu poder, a sua grandeza, a sua preciosidade, a sua autoridade. Ok? A igreja de Sardes, ele se revela como aquele que tem, veja o que eu falei, os 7 Espíritos de Deus. Ele não tem 7 Espíritos, né? Mas é mais uma vez, como eu disse no início, para representar aqui a sua divindade, o seu poder, a sua completude, a sua perfeição. E também as 7 estrelas. A Filadélfia, ele se apresenta como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, fecha e ninguém abrirá. Ele tem a chave. E por fim, a igreja de Laodiceia, ele se apresenta como o amém, o assim seja, né? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É interessante isso aqui, né? Porque isso é uma doutrina que aparece em outros momentos, né? Demonstrando Cristo lá no princípio da criação, né? Cristo não aparece, não surge, ele não começa a existir no ventre de Maria, né? Ele estava lá presente, junto com a Trindade, na criação, desde o princípio na criação de Deus. Ele se revela assim à igreja de Laodiceia. Perceba, ele sempre começa a carta a cada uma das 7 igrejas se apresentando, né? Deixando bem claro que aquele recado não era um recado de João, mas do próprio Cristo. É assim que devemos receber, irmãos, a palavra de Deus. Entendendo que a palavra de Deus, quando pregada de modo fiel, ela não é uma mensagem do pastor. Ela não pode ser uma mensagem do presbítero, do pregador, qualquer ele que seja, mas é uma mensagem do próprio Deus. É uma mensagem do próprio Cristo. Desde que seja pregada com fidelidade. Pois sim, muitas vezes é a palavra do pregador. Muitas vezes é a palavra do mensageiro. Como é que eu diferencio isso, pastor? Confira nas Escrituras. Vá lá olhar se é aquilo lá mesmo. Reflita se o modo como aquilo está sendo aplicado, se realmente cabe.
estude a palavra de Deus, conheça a palavra do Senhor. Muito bem. Quem conhece a igreja como o Senhor da igreja? Quem conhece a igreja como o Senhor da igreja? Sabe, irmãos, a gente acha que conhece as pessoas. Sim ou não? A gente acha que conhece. Pelos anos de convivência, a gente acha que conhece as pessoas que estão ao nosso lado. Ah, fulano de tal conheço, rapaz, trabalho com ele há tantos anos. Desde que eu entrei aqui na empresa, trabalho com ele 20, 30 anos. Ah, fulano de tal, congrego aqui com ele na igreja, desde que era congregação, lá embaixo, no barraquinho. Fulano de tal, já estou casado há 40 anos, conheço demais. Mas de vez em quando, a gente se surpreende, né? Por quê? Porque as pessoas são imprevisíveis, elas mudam, elas decepcionam, nós decepcionamos, nós fazemos isso também. E às vezes a gente acha que conhece as pessoas. Às vezes a gente acha que conhece a igreja, né? Ah, não, aquela igreja é uma bênção, rapaz, eu conheço aquela igreja. Aquela igreja, olha, rapaz, faz isso, faz aquilo outro. É uma igreja missionária, é uma igreja que evangeliza. Olha aquela igreja. Mas na verdade, irmãos, a gente não conhece. Na verdade verdadeira, a gente não conhece nem ninguém, nem a igreja de Cristo. Mas o Senhor conhece a sua igreja. Cristo conhece a sua igreja. Muitas vezes nós erramos, irmãos, ao definir quem é certo, quem é errado, quem é inocente, quem é culpado. Erramos ao julgar qual é a verdadeira igreja, qual é a falsa igreja. Essa discussão existe desde que a igreja é igreja. Eu mencionei aqui, se não no último sermão, no penúltimo, né, que houve uma época, dada a reforma protestante, que a igreja precisou definir padrões ou termos para traçar características da verdadeira igreja. Os reformadores disseram que a verdadeira igreja tem pelo menos 3 grandes características, que é a pregação fiel da palavra, a administração correta dos sacramentos e a administração da disciplina eclesiástica. Mas ainda assim, é possível que uma igreja cumpra estas coisas e não seja uma igreja verdadeira. Sabe por quê, irmãos? Porque nós só podemos julgar, identificar e avaliar aquilo que os nossos olhos veem. Sim ou não? Somente. Por mais que a gente age de modo contrário, eu não sei o que se passa no coração da Helenice, nem da irmã Carol, nem do Edilson, nem da Vera, nem do seu Diógenes, nem de ninguém. Por mais que às vezes a gente age diferente, nós não podemos sondar o coração de ninguém, irmãos. Por mais que as atitudes falem muitas vezes por si só, a intenção do coração, somente Deus pode sondar. E neste sentido, só Ele conhece a sua igreja. Veja só que interessante o que aparece nas 7 cartas. As 7 igrejas, Jesus diz: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação, conheço o lugar onde habitas, e as outras todas ele diz: conheço as tuas obras. A Éfeso e a Esmirna, se não me engano, ele diz: conheço a tua tribulação e o lugar onde habitas. Jesus conhece a sua igreja. E vale dizer, né, que a igreja que ele conhece aqui é a igreja invisível. O que é a igreja invisível? É a igreja composta pelos verdadeiros crentes. Por que pelos verdadeiros crentes, pastor? Porque tem os falsos crentes, irmãos. Por mais que a gente viva no mundo do mimimi e do politicamente correto, que não pode dizer que existe falso crente, a Bíblia diz que existem falsos crentes. A Bíblia diz que existem lobos vestidos na pele de cordeiro. A Bíblia diz que existem falsos profetas. E onde eles estão, pastor? Estão aí. Em qual igreja? Em todas. Na Presbiteriana, na Batista, na Assembleia de Deus, na Quadrangular, na Universal, em todas. A Bíblia diz que existe joio no meio do
Trigo. E onde é que está esse joio? Dentro da igreja. Não está lá fora no mundo. Está dentro da igreja. É membro de igreja, congrega na igreja. É pastor, é presbítero, é diácono, é líder do louvor. É homem, é mulher, é jovem, é tudo. Nem sempre a gente conhece, nem sempre a gente sabe identificar quem são. Mas o Senhor conhece. Ah, irmãos, isso deve servir como um alento para nós, sabia? Olha, o fato da gente ver aqui, para as 7 igrejas, inclusive para nós hoje, Jesus dizendo, eu conheço a minha igreja. Isso deve ser um motivo de temor, porque ninguém engana Deus, ninguém esconde nada do Senhor, ninguém ganha o Senhor no papo, ninguém ludibria o Senhor com palavras e belos discursos, ninguém engana o Senhor com falsa piedade, com capa de crente. Nós somos enganados por isso. Oh, irmãos, nós não só somos enganados por isso, como nós gostamos de ser enganados por isso. Outro dia eu estava ouvindo uma pesquisa, no que se refere à política, que de um modo geral, os eleitores preferem ouvir meias verdades de um político que fala muito bem, do que verdades absolutas e diretas de um indivíduo que não tem uma boa dicção e tal. Parece triste isso, né, irmãos? Mas, em parte, nós gostamos de ser enganados. Nós gostamos. Mas ninguém engana o Senhor. E isso deve servir como um temor para cada um de nós. Porque se, por um lado, essas cartas, esse recado é para a igreja de Deus, lembre-se que a igreja é quem? Você e eu. Você e eu somos igreja. Quando nós falarmos aqui de igreja, não imagine assim, igreja, a placa da igreja, a denominação. Ou não imagine necessariamente um grupo de crentes juntos. Você e eu somos igreja. E é Cristo dizendo assim, olha, eu conheço você. Eu conheço você. E num certo sentido, isso deve nos trazer temor. Temor, porque o Senhor nos conhece. Mas se por um lado isso nos traz temor, isso também nos deve trazer alívio. E esperança. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente vê tanta coisa errada acontecendo na igreja, que o nosso sentimento é assim, Senhor, será que o Senhor não está vendo esse negócio? É ou não é? Olha, eu lembro que eu estava no seminário e eu precisei fazer um trabalho sobre seitas e heresias, e eu fui obrigado a assistir um desses programas ditos evangelhos que passa na TV, né? E eu fui assistir lá, e era uma dessas campanhas aí, de uma dessas igrejas, acho que era a campanha do descarrego, ou da fogueira santa de não sei o que lá, alguma coisa do tipo. E eu fui lá assistir, eu lembro que foi traumático aquele negócio, que eu passei 1 hora assistindo aquele negócio lá, para fazer o trabalho do seminário. Olha, irmãos, é revoltante certas coisas que a gente vê. É revoltante ver o que estão fazendo com a igreja de Cristo. É revoltante. Esses dias eu recebi um vídeo no WhatsApp de um pastor homossexual, casado, fazendo uma chamada de um vídeo em uma conferência para jovens. Olha, irmãos, é nessa hora que eu consigo compreender o que é aquilo que a Bíblia chama de ira santa. Quando você vê um negócio como esse, irmãos, você fica assim, Senhor, o Senhor não está vendo não esse negócio aqui? E aí quando a gente olha para a Escritura, quando a gente olha para um bloco de cartas que o Senhor escreve para essas igrejas que se aplicam aos nossos dias, a gente ouve o Senhor dizendo assim, olha, eu conheço a minha igreja. Eu conheço a minha igreja. Isso serve de alívio, sabe, irmãos? Porque o Senhor não está com os olhos fechados.
o Senhor não está omisso às inverdades, às heresias, aos falsos profetas, aos lobos em pele de cordeiro. O Senhor está vendo. Da mesma forma como o Senhor vê estes que são infiéis, o Senhor também vê a sua fidelidade. O Senhor também conhece a sua perseverança. A gente vai ver isso aqui. O Senhor reconhece, é bem interessante dizer isso, né, irmãos? Porque às vezes quando a gente enfatiza que o Senhor vê todas as coisas, a gente não pode receber isso apenas como uma má notícia para trazer medo, né? Isso também deve receber como uma boa notícia, porque também é o Senhor dizendo: olha, meu irmão, eu tenho visto a sua tribulação, eu tenho visto o modo como estão lhe perseguindo, eu tenho visto as lutas que você tem passado, eu conheço a sua tristeza, a sua dor. Afinal de contas, o Senhor não olha apenas para os nossos pecados, as nossas falhas, mas Ele também olha para as nossas necessidades. Ele conhece. Ele conhece. Todas as cartas, irmãos, encerram com uma recompensa para aqueles que permanecerem fiéis. Em todas as cartas nós temos recomendação do Senhor Jesus, para todas elas, né, sempre com uma censura. A única que não recebe uma crítica do Senhor Jesus é a igreja de, quem sabe aí? Filadélfia. Que eu estava até pensando nisso ontem, né? Inclusive, você já ouviu alguma igreja evangélica por aí receber algum nome de uma das 7 igrejas, a não ser Filadélfia? Eu estava pensando nisso. Eu nunca vi aí Igreja Presbiteriana Sardes, né? Igreja Presbiteriana Laodiceia, Igreja Presbiteriana de Éfeso. Não tem nenhuma, né? Só tem Igreja Presbiteriana Filadélfia, né? Igreja Presbiteriana Filadélfia, rapaz, tem de rodo aí, né? Não, irmãos, aquela igreja não era perfeita, né? Não era? Claro que aquela igreja tinha defeitos. É claro que Cristo também tinha censuras a fazer aquela igreja, mas decidiu não fazê-lo. Decidiu não fazê-lo. Mas a todas elas, o Senhor Jesus traz recompensas. A igreja de Éfeso, ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Veremos isso, que é a árvore da vida. A igreja de Esmirna, ele diz que lhe dará que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus também. A Pérgamo, ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito o seu nome, um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Veremos também o que é aqui, essa pedrinha branca com o seu nome escondido. A igreja de Tiatira, ele diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A igreja de Sardes, ele diz: o vencedor será se vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum lhe apagarei o nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o nome diante de meu Pai e diante dos anjos. A igreja de Filadélfia, ele diz: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Governarei também sobre ele o nome do meu Deus. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E por fim, a igreja de Laodiceia, ele promete que dar-lhe-á sentar-se com ele, juntamente com ele no trono, assim como eu venci e me sentei no trono de meu Pai. A todas as igrejas, irmãos, Jesus promete uma recompensa. E aqui nós vemos o fruto da graça de Deus sobre nós, né? Porque obedecer é obrigação nossa, irmãos. Obedecer é obrigação nossa. Mas, mesmo sendo uma obrigação nossa e para o nosso benefício, Ele nos promete recompensas. Por fim, irmãos, a pergunta é: o que será da igreja se não ouvir a voz do Espírito? Duras são as consequências da igreja que não ouve a voz do Espírito, que não ouve o direcionamento do Espírito. Sabe, irmãos, muitas vezes a igreja sofre e fica a se perguntar assim: por que isso está acontecendo? Por quê? Muitas vezes esse sofrimento vem sobre a igreja cristã de um modo geral, sobre a igreja evangélica, e muitas vezes vem sobre uma igreja local.
E de vez em quando a gente ouve irmãos perguntando, mas pastor, por que essas coisas acontecem? Por vários motivos. Dentre eles, porque nós não ouvimos o que o Espírito tem dito às igrejas. Não obedecemos ao Senhor, não ouvimos o direcionamento de Deus. Agimos segundo as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, os nossos próprios achismos. A todas as igrejas aparece a seguinte expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A todas as 7 igrejas da Ásia e também a nós, Jesus encerra as cartas dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que a igreja presbiteriana Cidade de Dutra possa ouvir o direcionamento do Espírito. Que possamos ouvir a voz de Deus. Que possamos ouvir o direcionamento do Senhor, o recado de Deus que vem da sua própria palavra. Que você, enquanto parte deste corpo, possa ouvir o que o Espírito diz ao seu coração e à sua vida. E assim, nós, um dia, estaremos com o Senhor neste lugar que Ele tem preparado para nós.